Isso. Mas o ideológico, ele flexiona a vida das artes e a vida do cinema. Se o cinema é uma arte, se o cinema é uma indústria, se o cinema é um fenômeno social, é uma prática social, se ele é uma prática, um fenômeno cultural, ele é também um poderoso vetor de ideologia. É sintomático que a crítica internacional, e o Brasil entra nela, tenha ficado assustado durante anos com essa coisa de é um filme ideológico, é um filme político. As pessoas passaram a achar que os filmes só podem ser julgados sob o prisma estético, artístico. Os jovens de hoje aqui no Brasil, como os jovens de hoje na Inglaterra, na França, na Itália, nos Estados Unidos, só querem fazer filme artístico, esteticamente pensado, concebido, realizado e distribuído, ignorando uma coisa incontornável de que esse tipo de cinema artístico, desinteressado, nada kantiano, né? Esse tipo de cinema não existe. Todos os filmes são carregados de ideologia, porque ela, para usar uma classificação ou conceituação do francês Louis Althusser, ela impregna tudo. O ambiente do trabalho, o ambiente da escola, o ambiente da vida social, a ideologia impregna tudo. Ela está se disseminando o tempo todo nos aparelhos de Estado, na igreja, no exército, nas Forças Armadas, a igreja, na economia. Só as pessoas que são ingênuas ou se fingem de ingênuas é que fica tratando a pontapés a ideologia. Mas é até compreensível um pouco disso. Sabe por quê? Porque a ideologia é um conceito múltiplo, é um conceito ônibus. Cabe muita gente dentro dela. E vão entrando. A ideologia é um conceito extremamente controverso, porque a crítica de esquerda mais ortodoxa, ela fica vendo os filmes ideologicamente segundo uma interpretação parcial, facciosa do conceito que o Marx e o Engels formularam ou tentaram formular no seu famoso livro A Ideologia Alemã. Na ideologia alemã tem uma passagem em que Marx diz, olha, a ideologia é uma tapiação, é um ilusionismo, é uma enganação que mostra a gente o mundo invertido, de cabeça para baixo. Isso lembra, segundo ele, o fenômeno da câmara escura. A câmara escura, onde as imagens aparecem invertidas. E essa interpretação ortodoxa, rigorosa de Marx, incompleta, porque ele não terminou esse livro chamado Ideologia Alemã. O Engels fez um arremate, mas o livro saiu incompleto. Mas a esquerda internacional, os críticos socialistas, comunistas, pegam isso e interpretam ao pé da letra de uma forma que todo filme vira um ilusionismo, uma tapiação, uma enganação. Há outras versões da ideologia que são mais palatáveis, digamos. A do Karl Mannheim eu adoro. Ele diz que a ideologia é uma concepção de mundo. Aqui, nesta sala, todos têm uma concepção de mundo. Todos têm um modo de se colocar diante da vida, das relações sociais, dos contatos humanos, de maneira de ver os filmes, ouvir música. Todo mundo tem uma visão de mundo.
E Mannheim, nesse sentido, me foi mais satisfatório, como foi a definição, conceituação fantástica do Gramsci, que fala exatamente isso que eu concordo, que é a unidade entre uma concepção do mundo e a norma de conduta adequada a ela. Gramsci foi extremamente feliz ao sintetizar a ideologia nesse sentido. E não há uma ideologia, há várias. Lenin, quando assumiu o poder, Lenin disse, essa é que tem gente dizendo que a concepção marxista engelsiana é de que é um ilusionismo. Não é bem assim, porque há uma ideologia proletária, assim como há uma ideologia burguesa. Há uma ideologia conformista e uma ideologia inconformista. Então, vamos matizar, nuançar um pouco as coisas. E é assim que o mundo gira no dia de hoje, com várias interpretações da ideologia se manifestando, se diluindo, se disseminando nas diferentes manifestações da vida humana. E a vida humana, olha, o cinema oferece a gente uma visão da vida humana, da nossa atividade, enquanto conhecimento e enquanto ideologia. O que incomoda os críticos, e a maioria dos críticos aqui e lá fora não admite, é que ela seja contaminada pelo político. A história do cinema, a história das artes, é uma história de tensões e de conflitos entre o estético e o político. Vou dar para vocês, rapidamente, só 2 ou 3 exemplos. Vejam, Sergei Mikhailovich Eisenstein era um esteta, antes de tudo. O diretor de O Encoraçado Potemkin, de Outubro, de A Linha Geral, de Ivan o Terrível, de Que Viva México, Alexandre Nevsky, ele era, antes e acima de tudo, um esteta. Ele se colocava numa posição em que o primado para ele, no sentido da criação, era a estética. Quando ele realizou o Outubro, eu mencionei en passant aqui para vocês, ele fez um filme que, quando vocês assistem, reveem, dizem, mas é um filme de um esteta. E é. Os enquadramentos, a montagem, o ritmo do filme, os personagens, as figuras, o movimento da história presente em Outubro é um movimento de um esteta, mais do que de um artista fortemente impregnado pelo político. O político que era o do socialismo soviético leninista. Lenin, quando viu o filme, disse, olha, muito artístico. Sorte do Eisenstein é que a mulher do Lenin, a Krupskaya, ela disse, é um filme inovador, é um filme do futuro, é um filme da cabeça de um visionário. E foi aliviando a barra do Eisenstein, mas Trotsky, que já estava morrendo o Lenin, já estava dizendo, o poder é meu, ninguém tasca, eu peguei primeiro, o Trotsky foi assistir à montagem de Outubro e vendo aquelas latas e latas de filme, de negativo, dizia, eu quero saber onde que está nessas latas o camarada Leon Trotsky. Está ali, quero ver. Olhou e disse, negativo. É um anti-revolucionário Trotsky, nem pensar. E tinha Trotsky em várias latas. Eisenstein teve que remontar Outubro, porque, do ponto de vista político, não era admissível ficar naquele filme para homenagear a Revolução de 1917. Mais para cá,
no extremo oposto. Vejam, a gente assiste a um filme, a um melodrama épico, recorde de bilheteria no século, final do século e começo deste século, que é Titanic. Todo mundo fica achando que James Cameron tinha autonomia completa, que é um filme pensado, concebido, dirigido, produzido por James Cameron. A gente, quando assiste algum documentário sobre a filmagem de Titanic, vê qual foi o embate entre um homem que queria fazer um filme com a dimensão romântica, melodramática de Titanic e os capitalistas que estavam investindo dinheiro, muito dinheiro, para ele fazer aquela reconstituição em ritmo de romance da tragédia do Titanic. O James Cameron, ele suou sangue para conseguir impor a sua versão de um romance, de um melodrama, porque o capitalismo que estava articulando a produção, a concretização do filme, de modo algum admitia que ele gastasse tanto e que mostrasse aquela visão idealizada da luta de classes no transatlântico. Um grande cineasta, amigo nosso, chamado Nelson Pereira dos Santos, pode fazer um filme como Vidas Secas, fez um filme como Vidas Secas, todo ele flexionado pela ideologia. Graciliano Ramos, comunista, Nelson, comunista, a equipe toda sintonizada com o ideário de transpor para a tela aquela saga terrível do homem nordestino tangido dos seus espaços por causa do fenômeno climático. Nelson fez com liberdade, mas quando Nelson foi fazer O Justiceiro, uma comédia, os homens que investiram, que gastaram dinheiro para o Nelson fazer O Justiceiro, queriam que ele fizesse uma comédia erótica. Os homens que deram dinheiro para o Nelson fazer Quem é Beta, ficaram impondo o tempo todo, como comerciantes, como investidores capitalistas, o seu ponto de vista, a sua visão de que aquele produto tinha que ser um filme de ficção científica e tal.